noite, como estão? Está tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa jornada da oração. No dia de hoje, este fim de semana, não acham? É bonito haver às vezes um fim de semana onde a gente tem uma jornada de oração como esta. Somos todos bonzinhos quando queremos. Quando não queremos, não somos bonzinhos. Mas hoje até somos todos bonzinhos. São todos bonzinhos. Eu sou bonzinho. Sei lá se sou, se não sou. Parte do princípio que eu sou. Agora não sei. Alzira Santos, olá, boa noite. Muitos beijinhos. Olá, Ana, boa noite. Ana Costa Maria de Sousa, boa noite. Nélia Capela, boa noite. Maria Vito, boa noite, um beijinho. José Almeida, boa noite. Então estão todos bem ou não? Não? Eu digo não, que é para vocês dizerem que sim. Mas espero que estejamos todos bem. Contentes, alegres, felizes. Não é? Certo. Certíssimo. Então, está tudo bem. Mais ou menos só. Já é uma boa coisa. Eu estou menos ou mais. Boa noite, Teresa Neto. Fátima Serrano, boa noite a todos. Boa noite a todos. Nuno Matos. Helena Reis, boa noite para todos. Amor e gratidão. Mário Henriques, olá. Boa noite, amor e gratidão. Boa noite. Ana Paula, Túlia Beloso. Um abraço fraterno. E lá vamos iniciar mais um fim de semana. Com boas, com más notícias, como quisermos, desde que saibamos iniciar a semana, não é? Hilda Alves, boa noite. Vamos indo devagarinho. Tem que ser mesmo devagarinho, não é, Hilda Alves? Todos temos que ir devagar. Uns mais depressa, outros mais devagar. Convém é que vamos indo. Vamos indo, Graziela Calado, muito boa noite, muita saúde, muito amor, muita paz, muita luz. Cátia Martins, boa noite. Boa noite a todos. Pois é. Beijinhos também. Então, hoje estão melhores? Já estão preparados para o fim de semana? Amanhã já é sábado. Mais um bocadinho. Boa noite, Rosário Santos. Está tudo bem? Espero que sim. Ana Martins, boa noite. Silvia Ferreira, boa noite. Amor e gratidão, paz, muita saúde para todos, muita luz, muito amor. Então, tem alguma novidade para me dar? Oh, nem por isso. Digam assim, nem por isso. Não temos nenhuma novidade para dar. Não? Ok. Muito bem. Se não tem nenhuma novidade para dar, é hoje que te mando. Porque não dava para tu mandares hoje. Tinha que ser. Rosário Santos, tudo bem? Obrigada. Maria Coutinho, boa noite a todos. Sim, senhora. Umas boas noites para todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mesmo. E que se sintam muito bem mesmo, tá bem? Pode ser ou não?
E não li tudo. Estava aqui a ver uma coisa. Marlene Cordeiro, boa noite. Sérgio Parente. Graziela Calado, nem por isso tudo na mesma. Então também se houvesse uma mudança repentina, vocês ficavam assustados. Maria Ramalho, boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite. Mário Henriques, já disse boa noite. Anselmo, como está? Está tudo bem? Os negócios também estão bem? Então está tudo bem. Alguém se lembra do que falámos de ontem? Na reflexão de ontem? Já ninguém se lembra? Maria Cristina Marques, beijinhos. Também. Para a família toda. E para aqueles que também não são da família, também merecem. E Lídio Santos, boa noite. E Lídio, eu não estava a falar da Edith Piaf ontem. Estava a falar de Maudit, sua vida e sua arte. Então, Maude, Luís, sofre de reumatoide e da desconfiança de pessoas que a tomam por incapaz. Mas existe nela a sensibilidade de um artístico cujo desejo de expressar a fará deixar a família para trás. Em seu caminho, um amor profundo por um duro peixeiro. Madi conta a história luminosa de sucesso e reconhecimento de uma artista popular a despeito da dor e do preconceito. Isto foi o que eu falei ontem. Foi disto que eu vos falei ontem. Ok? E eu mandei pôr no coisa que era para vocês verem. Então eu aconselho ver este filme a todos vocês. Mesmo àqueles que julgam que nunca precisam de nada. Veem este filme e analisam da perspectiva humana e espiritual. Ao analisar da perspectiva humana e espiritual, o filme em si, que é uma bibliografia desta pintora, artista, então, o que ainda bem que a Hilda Alves foi fazer uma retrospectiva. E o que é que achaste de Hilda Alves? Não ter de ser santa, não a perder, mas conta alguma coisa. Eu vou indo. Estou a responder ao Anselmo. Andreia, boa noite. Beijinhos para aí, para casa, para todos. Falámos da Maud, do filme. Sim, senhora. A Hilda Alves, sempre muito atenta. Eu ouvi a história que contaste, mas fiz confusão, não sei porquê. Pronto. Fizeste confusão porque percebeste mal, que às vezes também me acontece. Mas já sabes, Ilício. Eu comparei, foi a Edith Piaf, que ela também, também sofreu de artrite reumatoide a partir de determinada idade e ficou. Olá, Adete, boa noite, estás boa, filha? Ficou com artrite reumatoide, morreu muito cedo, aos 48 anos. E a história dela é um pouco diferente da história, mas também a história da Edith Piaf não é uma história muito boa, mas também é uma história de superação muito grande mesmo. Porque eu tinha comparado à Edith Piaf. A Hilda Alves que diz que nos dois planos. Sim, amanhã vamos aí. Está bem. Se amanhã vêm cá, fazem bem. Então, vamos lá. Porquê é que eu falei do filme? Porque o filme, além de ser interessante, é uma história tão verídica. E os autores que fazem o filme, que era a Sally Hankins e o Ethan Hank, e a Kari Match, foram realmente de uma interpretação magistral.
foram de uma interpretação magistral. E ao ver-se o filme, uma pessoa fica realmente a pensar como há pessoas que vêm à Terra com missões tão difíceis, mas trazem sempre algo que podem explorar e podem viver a sua vida e podem dar um exemplo de vida, que é como o caso desta Maud. Ela veio em sofrimento. Naquele tempo existe o preconceito e isto aconteceu, ela viveu na época do presidente Nixon ser presidente dos Estados Unidos da América. Como eu vos disse ontem. Então, o mais interessante no filme é a parte humana do despeito da dor e do preconceito na parte humana. E o peixeiro, não é? Também ser uma pessoa, não ser uma pessoa tão esclarecida e tão letrada como era a Maud. A Maud, ela nasceu numa família mais ou menos com posses e o sucesso, pois ela não andou numa escola nenhuma artística, numa escola para aprender a pintar, aquilo nasce com ela, é o dom dela. E aí é que está interessante o dom dela. Mas, além dela ter o dom de pintar, ela tinha o dom de compreender. O peixeiro, que era um homem duro, também, muito duro, daqueles homens, prontos, que querem mandar em tudo e em todos, não é? Ela consegue, ao longo da vida, transformá-lo e consegue fazer com que ele descubra o seu próprio amor. O amor que estava no seu interior e que estava adormecido, uma vez que ele tinha vivido sempre num orfanato. E ele tinha 40 anos, ela devia ter uns 10 anos a menos do que ele, e como ela, ao fazer-se empregada dele na casa, ela apaixonou-se profundamente por ele e então foi essa paixão, esse amor que fez com que ela conseguisse transformar o homem. O homem que ela é que mandava sempre em tudo, mas ele conseguiu, pois, compreendê-la, amá-la, respeitá-la sobretudo, porque ela podia ter escolhido outras pessoas, não é? No fundo, o que, diga-se passagem, naquela época, com a falta ainda do esclarecimento que havia, ou com a falta da informação e do esclarecimento que havia, ou com os valores que foram adquiridos pelo homem serem uns valores que não eram de grande humanidade. Ela conseguiu pôr humano, ao mesmo tempo conseguiu pôr divino, ao mesmo tempo conseguiu ser reconhecida como artista, ao mesmo tempo em que ela utiliza todos os valores que ela adquiriu, que era ao longo da própria existência, antes de o encontrar, até depois da existência, quando o encontrou, e é a mensagem que ela deixa ao encontrar o amor, a alavanca dela desperta toda uma série de emoções que as pessoas não acreditariam que ela fosse capaz, que ela realizasse então um papel importante na vida, como realizou. De uma simplicidade muito grande, de uma humildade muito grande, de uma compreensão muito grande e, sobretudo, de uma compreensão muito grande e de uma força enorme, mesmo sendo ela, estando ela
com o problema físico, por exemplo, numa questão de beleza física, ela não era tão bonita como no filme, porque depois aparece um pedaço do sucesso dela no fim do filme e consegue-se ver a verdadeira Maud e o verdadeiro Peixeiro. E nenhum dos dois devia nada à beleza física, mas tinha uma beleza espiritual tremendamente superior mesmo. É uma prova de aceitação, compreensão e superação em relação aos outros, a si próprio e ao contexto em que se está inserido. E é por isso que eu achei que era muito importante na medida da espiritualidade e da materialidade. E às vezes nós temos as coisas nas mãos e não conseguimos de forma alguma mostrar. Vivemos sempre tão revoltados, tão amargurados, que não conseguimos de maneira nenhuma mostrar o melhor que nós temos, e nós temos que fazer é mostrarmos o melhor de nós e realizarmos na vida o melhor de nós para realmente sabermos adquirirmos um maior conhecimento e sabermos passar a mensagem. É como se, nesse princípio dela e da vida dela, como artista luminosa, ela espalhasse um pouco de magia por onde passava, só que ela sabia que só poderia contar com ela, porque ela teria sido enganada várias vezes na vida, principalmente pelo irmão e pela tia dela. O preconceito das pessoas quando a viam fisicamente e depois o desrespeito pela dor que ela própria sofria e a falta de reconhecimento que ela, afinal de contas, não era aquela dor física que ela tinha e aquela deformação que a impediria de conquistar a felicidade, de conquistar uma determinada paz e de conquistar o amor na sua plenitude, que foi o que mais lhe interessou. Agora, porquê é que vêm pessoas à Terra assim? Essas pessoas vêm para nos dar um exemplo, para que nós possamos olhar para elas e possamos ver que, afinal, no meio da escuridão, a luz se faz sempre sentir e a luz existe. No meio, às vezes, da tormenta, também existe a paz. E ela fê-lo na sua vida na perfeição, e os atores fazem o papel magistralmente perfeito ao relatarem a história desta caríssima senhora e deste caríssimo cavalheiro, que é o Peixeiro e é ela, o seu amor. Retratam perfeitamente, retratam tanto na perfeição que nós acabamos por pensar que o que aconteceu foi com eles quando estamos envolvidos no processo do filme. Nós acabamos por pensar que somos levados a pensar que eles não estão a representar, mas que estão a viver. E também nos faz pensar uma questão muito pertinente, que é a evolução espiritual de cada um dos dois. Conseguir transformar o outro, ou levar o outro a um patamar maior. Utilizando até o elo mais forte, utilizando toda a sua humildade, toda a sua franqueza, toda
a sua sabedoria de saber falar, de não se impor, de não manipular a situação e deixar as coisas correr, mas nunca perder o controle, mas também nunca se regozijar, que é aquilo que é importante, se regozijar com esse controle e com essa evolução, com o controle e com a própria evolução. E é por isso que é tão interessante esse exemplo de vida, porque servirá para nós. O filme foi feito em 2016, foi quando saiu mundialmente. E por isso é que eu vos aconselhei para que vocês vissem o filme. Já vi que a Hilda Alves já viu há algum tempo. E a Hilda diz que ela soube lidar com a dor, com o preconceito e atingir uma paz e uma beleza fantástica. Eu diria magistral mesmo. E, portanto, nós às vezes nos queixamos e pensamos: eu não consigo fazer nada, sou um triste, sou um pobre que aqui ande. E depois, se nascermos com algum defeito, então, nós temos muita mania quando pessoas nascem imperfeitas. Ninguém nasce perfeito. Mas pessoas quando nascem com problemas, nós temos a mania do desprezo pela dor e da incompreensão pela própria evolução daquela pessoa. Sabendo nós que ela está a abraçar simplesmente a sua própria missão e a desempenhar a sua missão e tem um propósito de chegar ao seu objetivo. E nós, às vezes, com tanta perfeição, nós não conseguimos de todo chegar ao nosso objetivo e não conseguimos ter o sentimento exato e a compreensão exata do amor, da grandeza do amor nas nossas vidas. Por isso era bom cada um de nós, às vezes, ao vermos as coisas, percebermos que temos sempre em nós e que existem em nós capacidades que muitas vezes desconhecemos ou que muitas vezes não cultivamos, que iriam colmatar toda a nossa dor, o nosso sofrimento e que iriam colmatar o nosso déficit de alguma coisa que temos. Por isso é que é muito importante às vezes percebermos e olharmos para a vida dos outros não como cusco-velhice, mas como com o sentido de refletirmos e de verificarmos como queremos viver a nossa vida. Isso é importante. Às vezes dizemos os outros conseguem tudo e nós não conseguimos nada. Isso nota uma certa fragilidade no nosso ser e nós precisamos de corrigir essa fragilidade e precisamos de alguma forma de ultrapassar essa fragilidade e usarmos o que melhor temos de nós. E às vezes o que melhor temos de nós é a nossa paz interior, é a nossa calmaria e é a nossa dedicação que podemos fazer a qualquer tipo de causa, porque cada um de nós tem capacidades, nasceu com capacidades muito específicas para tomar determinado caminho e para percorrer esse caminho sem grande sobressalto e sem grande precalço. Isso é que é efetivamente importante na vida de cada um de nós, na vida de todos nós. Isso é muito importante. Percebermos exatamente que com pouco conseguimos construir um muito, se não nos deixarmos afetar ou envolver muitas vezes naquilo que os outros dizem e pensam e pregam sobre nós, a nosso respeito, e se olharmos mais para a nossa força interior, se olharmos mais para nós próprios,
Assim, nós conseguimos chegar a lugares e a status que nunca pensaríamos chegar. O que lhe parece, Hilda Alves? Ou o que vos parece a vocês? Eu vou buscar água, que esqueci de trazer água para o pé de mim. Vais morrer um dia. Não? Yeah. Não sei se é um dia, se é breve. Não. Então, eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu. Isto é uma colaboração entre mim e vocês, entre vocês e mim. Acho que é mesmo isso. O Fernando fez uma boa análise. E eu gostaria que vocês também então conseguissem analisar. Bom, é uma boa coisa. Às vezes nós vamos ao passado buscar o pior da humanidade e não vamos buscar o melhor da humanidade. Porque há pessoas muito más que passam pela Terra, infelizmente, e vai ser sempre assim, porque essas lutas, ontem alguém estava a conversar comigo e disse assim, o mundo vai ser sempre assim. Há de haver uma certa maldade e uma certa bondade para haver aquela luta entre a maldade e a bondade para nós conseguirmos evoluir. E eu achei graça à expressão. Conseguirmos evoluir, conseguirmos chegar lá. Embora eu não seja muito apologista de que tenha que ser pela dor e pelo sofrimento que nós temos que chegar lá. Pela observação nós chegamos lá. Pela compreensão nós chegamos lá. Pela paciência e persistência, não resignação, a persistência nós chegamos lá. Nós não precisamos verdadeiramente do sofrimento nu e cru. Pode haver um determinado sofrimento pouco profundo, suave, mas não precisamos dele profundo e destruidor, como muitas pessoas que por vezes só mudam a sua forma de ser, a sua forma de agir, de pensar, de ver, e só acordam os seus sentidos espirituais e materiais, humanos, quando passam por grandes sofrimentos, enquanto se observassem, se tivessem mais respeito por si próprio, mais respeito pelo outro, mais respeito pela sociedade. Um abraço de luz para ti, António Luís, também. Um abraço, se tivéssemos mais consideração e fôssemos uns bons observadores e analisássemos bem. Boa noite, Graça Gaspar. E se analisássemos bem, nós conseguiríamos, certamente, não seria necessário passarmos pelo sofrimento nu e cru para aprendermos, mas é que uma Hilda Alves diz que às vezes é necessário esse sofrimento para que nós, a Hilda Alves não diz nada, diz assim, eu também penso assim, não precisamos sofrer para aprender e evoluir. Portanto, a Hilda Alves está de acordo, mas há muita gente que pensa que é preciso sofrer-se para evoluir, mas não é. Não é preciso haver uma guerra para se compreender a paz. Pode haver pequenos conflitos. Não tem que necessariamente haver a guerra. Pode ter que existir pequenos conflitos, mas um conflito é diferente de uma guerra. Uma guerra tão destruidora. E há coisas na Terra que são verdadeiramente fúteis, podem ser aproveitadas por essa futilidade e nós nos interrogarmos e dizermos assim, mas se isto na verdade tivesse as repercussões de uma guerra, este pequeno conflito, como é que seria? E aí nós aprendemos, desenvolve-se qualquer coisa em nós e nós conseguimos chegar ao ponto evolutivo que é necessário
sem passarmos pela guerra só com um pequeno conflito, com uma pequena história, às vezes um pequeno acontecimento pode gerar em nós, se nós estivermos atentos, emoções e sentimentos mais altruístas e mais evoluídos do que nenhum acontecimento em si. Eu penso que as pessoas que se dedicam à observação e que não deixam passar nada na sua vida e em seu redor, penso e tenho a certeza que essas pessoas, então, que através da observação, através de observarem e compreenderem o sofrimento alheio, conseguem não passar por esse sofrimento e conseguem evoluir. Por isso é que nós somos inteligentes e somos pouco espertos. E nós reparamos que os espertos não são iguais aos inteligentes. Nós precisamos ser mais audazes. Também uma grande desilusão poderá ser a alavanca para nós, uma grande desilusão, aprendermos muitas coisas, muitas mesmo. Mas não precisa de ser um grande sofrimento, uma grande dor. Não precisa de ser ao ponto que nós, às vezes, até pensamos e sentimos que com certeza, nem vale a pena. Nem vale a pena estarmos. Às vezes, nas nossas desesperanças, nós às vezes acabamos por dizer coisas que, se observássemos essas coisas, aquilo que estamos a dizer, acabaríamos por encontrar a solução adequada para o próprio processo evolutivo e para os nossos próprios momentos de felicidade. É interessante nós termos sempre momentos de felicidade, porque se não tivermos momentos de felicidade, a nossa vida também não tem grande graça. Mas também, se fôssemos completamente felizes e que nada nos faltasse na vida, não tivéssemos que fazer esforço nenhum, nós também não evoluíamos. Nós estagnávamos. Claro que nós nunca na vida vamos nos atrasar na evolução, como alguns pensam. Nós apenas paramos. Porque nós nunca podemos desaprender aquilo que já aprendemos. Fisicamente, infelizmente, através da doença, isso acontece. Principalmente através das doenças mentais. Parece que nós desaprendemos as coisas. Mas isso é só uma questão de doença. Agora, sem haver o facto da doença, nós nunca desaprendemos. Mas também é verdade que essas pessoas, por causa da doença que desaprendem, também é verdade que na essência delas, no espírito, elas não desaprendem. Elas fazem apenas uma paragem na própria vida. Então, eu estava aqui a dizer qualquer coisa. Há alavancas que nos fazem evoluir e são coisas tão fáceis, mas que no momento certo nos fazem o clique necessário para a nossa evolução. E é verdade. Fazem o clique necessário para a nossa evolução. Então, vou aqui também cumprimentar com uma boa noite e um beijinho muito grande a RR. RR, boa noite, beijinhos grandes. E para a família toda da RR. Mas eu não quero que concordem comigo. Eu quero que vocês façam a vossa própria análise e consigam dar a volta aos problemas que atualmente estão a envolver-vos. Eu preciso que vocês acreditem mais em vocês próprios. Boa noite, Cláudia Fico. Então, estava-me aqui a lembrar de uma pessoa que já não vejo há muito tempo. E quando me lembro. Então, o que cada um de nós tem de fazer é realmente perceber-se, compreender-se
e realmente saber até onde quer ir. É muito importante nós sabermos. Mas se nós começarmos a compreender, mas a pôr sempre as negações, mas isto não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou lá chegar, eu não vou conseguir, os outros é que têm a sorte, eu não tenho sorte nenhuma. Se nós começamos a fazer estas negações da nossa vida, começa a ser um caos. E é por isso que nós temos muito que aprender connosco, através da observação, através da interrogação das coisas que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia, que muitas vezes não interrogamos, aceitamos tudo, absorvemos tudo como máquinas. E nós não somos máquinas, somos seres humanos, não nos podemos esquecer. E através da observação nós podemos realmente aprender muito. É só uma questão de nós nos dispormos a fazer isso mesmo, a compreender o nosso estado, a compreender o nosso estado evolutivo. Por exemplo, começa-me a dar uma dor no meu corpo, eu interrogar-me, porquê é que me está a doer isto? Afinal de contas, será que apanhei frio? Será que apanhei calor? Será que o meu organismo está precisando que eu cuide mais dele? Ora, se nós fizéssemos isto desde o princípio da nossa vida, nós raramente tínhamos uma doença. Nós éramos capazes sempre de tomar a atitude certa para prevenir qualquer tipo de desequilíbrio, não é? Mas muitas vezes a própria cultura em que estamos e a sociedade em que estamos inserida, muitas vezes nos empurra para os caminhos mais destrutivos e não para os caminhos construtivos. Mas nós temos sempre o livre-arbítrio, temos sempre a liberdade de escolhermos, sabendo, porém, que nós teremos sempre consequências das nossas escolhas, e isso é importante. Teremos sempre, sejam elas boas ou más, temos consequências, existem consequências positivas, existem consequências negativas. Nós sabemos que a partir do momento em que nós temos consciência que existe uma consequência, nós conseguimos ir muito mais longe. Aqui a Hilda Alves disse assim: estas conversas informais são muito educativas porque nos fazem pensar e interrogar em todos os aspectos da nossa vida diária. Da discussão sai a luz, é bem verdade. Precisamos policiar todas as nossas atitudes e sermos verdadeiros connosco próprios. É fundamental ser-se verdadeiro connosco próprios. E ele dá. É verdade que nas conversas informais é onde se aprende mais. Não é eu fazer um plano, fazer uma reflexão seguindo um determinado plano, que eu vou transmitir a mensagem melhor e que a pessoa vai aprendendo melhor. Mas se deixar fluir a conversa em si, nós conseguimos aprender muito melhor. E também é verdade que a minha função na Terra é essa mesmo, despertar as consciências, para que as consciências percebam que podem chegar muito mais longe e que podem chegar a lugares que julgariam que não chegariam e que têm capacidades para atingir determinados patamares que muitas vezes passam a vida na negação e não conseguem. A finalidade é proporcionar a cada um que cruzar o meu caminho um despertar de consciência para que eles possam compreender o sentido da própria vida, possam descobrir o seu próprio propósito e possam voar livremente. Esse é o meu verdadeiro trabalho e é a minha verdadeira missão. Por isso é que eu costumo dizer que eu sou o médico que está nas urgências dentro da própria urgência. Não é aquele que está nas urgências, é aquele que está na urgência dentro da própria urgência. Olá, Belcina, boa noite, como está? Seja bem-vinda aqui conosco. Boa noite, Luís. Um abraço para ti e para a tua família e bom fim de semana também para vocês. Bom fim de semana para todos.
que todos possam usufruir de um bom fim de semana, pelo menos descansarem, porque às vezes durante a semana nós não temos tempo para descansar. Então que descansem ao fim de semana, divertirem-se, irem bailar, porque não, fazendo os respectivos cuidados, tendo os respectivos cuidados, vocês podem fazer imensas coisas para se prepararem para o início de semana que depois vem. E também podem, no fim de semana, fazer a vossa própria reflexão, analisando, por exemplo, vão à praia, analisem os comportamentos das pessoas. Ao analisarem os comportamentos das pessoas, vocês vão se identificar com alguns comportamentos que têm. Logo, vocês vão mudar os vossos comportamentos, porque vocês vão perceber que não estão tão certos como julgavam que estavam certos. E aí vocês fazem aquela mudança. Isso é bom. Por exemplo, vão dar um passeio onde haja muitas pessoas. Até podem ir, por exemplo, às grandes superfícies. Analisem a forma como as pessoas interagem, analisem as formas como as pessoas estão a fazendo as suas compras, analisem a forma como as pessoas estão interagindo umas com as outras fora das lojas e dentro das lojas. Escolhem 3 ou 4 pessoas e comecem a observar essas pessoas. Sentem-se no lugar, começam a observar todos aqueles que passam. Olhem para os rostos, tentam ler as expressões dos próprios rostos. Não é fácil, mas não é impossível. E muitos de vocês vão descobrir que vão conseguir. Tentem ler as expressões corporais. Tentem, não é ouvir as conversas, mas perceber qual é a comunicação entre eles, qual é a comunicação usada. Vocês vão encontrar pessoas que são extremamente nervosas, extremamente inseguras, com baixa autoestima e que vão ter atitudes que vocês já tiveram também em determinados lugares ou em determinadas épocas da vossa vida. E vocês aí podem agarrar nisso e transformar. E é aí que se dá a evolução, é aí que se dá o crescimento, é aí que se dá a transformação. É aí que a nossa vida pode dar uma volta diferente daquela que estamos a passar. É aí que o mundo se pode mudar. Porque não? Porque imaginamos que somos 10 num sítio a fazer, 5 noutro sítio a fazer, outros 5 noutro sítio, outros 10 noutro sítio. Imaginem já começa a ser. E essas, a ser um grupo enorme que, sem combinarem entre si, estão a fazer um estudo, um trabalho bom, estão a descobrir coisas e depois eles próprios podem ensinar aos outros sem prepotência, sem manipulação e sem, às vezes, a mentira. Usa-se muita mentira para ensinar aos outros. Eu adoro quando usam a mentira. Sem ter que recorrer à mentira para poder auxiliar os outros a terem maiores e melhores momentos de felicidade. Evidentemente, quando nós temos muito rancor, muita raiva dentro de nós, que prevalece em nós mesmos, na nossa personalidade, somos pessoas, por exemplo, muito controladoras, muito ciumentas, muito invejosas, somos pessoas calculistas, somos pessoas que não admitimos que os outros estejam à nossa frente. Nós temos que descobrir isso, não é por nos dizerem que nós somos assim. Nós temos que sentir na nossa pele que nós somos assim. E a melhor forma de sentir não é uma dor, não é um sofrimento. A melhor forma é a observação. É ver, é a confrontação com pessoas que são o espelho, que servirão de nós como espelho. Aí nós acabamos por fazer uma mudança muito subtil, e acabamos por ser pessoas melhores na vida. E isso é o que é importante na nossa evolução e na nossa estadia nesta Terra. É fazermos coisas melhores, coisas que realmente nos fazem e provocam em nós um grau de evolução muito grande. Claro que há pessoas que não têm essas preocupações. Há pessoas que vivem a vida porque têm de viver. Há pessoas que até odeiam ter nascido.
até odeia os seus pais, a sua família, quando havia de haver uma certa gratidão. Quando é que nós temos que pôr a nossa gratidão ao serviço, ao nosso próprio serviço e ao serviço de toda a comunidade? Já pensaram nisso? Há de haver alturas que nós temos que pôr a nossa gratidão ao serviço de todos, como temos que pôr o nosso amor ao serviço de todos. Mas não podemos estar descompensados, não podemos estar desequilibrados. Não, de forma alguma poderemos ser preconceituosos. Uma coisa, nós somos muito preconceituosos às vezes na vida, e nós não podemos ser preconceituosos, porque se formos tudo vai dar errado. Nós temos que ser calmos, temos que perceber que as nossas necessidades os outros também as têm. Quando nós entendermos e compreendermos isso, nós seremos pessoas mais dóceis, somos pessoas mais humanas e somos pessoas mais gratas e mais bondosas. E a bondade é uma coisa é algo que deveria fazer parte de nós sempre, em todos os momentos da nossa vida. A bondade é algo que deveria mesmo fazer parte de nós. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa problemática da bondade fazer parte de nós. Mas a bondade é algo que deveria fazer todos os dias da nossa vida parte de nós. Porque assim ia colmatar ou ia suavizar as outras características que são mais destrutivas em nós. Como, por exemplo, o desprezo que nós temos pela nossa própria espiritualidade. Muitos de nós não têm a certeza da continuidade da vida. Mas isso, há 20 anos atrás, era compreensível. E só vou por um período de 20 anos. Mas de há 20 anos a esta parte, nós temos mais provas da continuidade da vida. Há estudos feitos também pela observação. Todos aqueles que estiveram atentos à própria vida perceberam que a vida não se cinge só ao que estamos a passar, mas que a vida tem uma outra continuidade. Nós percebemos perfeitamente, quem anda há 50 anos atrás não percebíamos nada disso, mas há 20 anos atrás nós percebemos perfeitamente que somos seres espirituais, que estamos na Terra, somos energia, e que a energia nunca acaba, a energia continua. Nós percebemos hoje e entendemos perfeitamente a reencarnação sobre os mais diversos pontos de vista, quer religiosos, quer filosóficos, quer científicos, porque muitas experiências e muitos estudos a paranormalidade fez, não é? Houve países que desenvolveram grandes estudos sobre o que é da vida, não ser só a vida física, haver uma vida para além da vida física. Por exemplo, houve estudos feitos no nosso DNA que deram como resultados que até no próprio DNA ele nos indica a existência não só da vida terrena, física e material, mas de uma vida, de algo que vem para além da própria vida, que é a vida espiritual. Nós às vezes é que somos tacanhos, muitas vezes nós somos tacanhos. Não queremos pensar, não queremos refletir, não sabemos abrir o nosso coração. É interessante que nem sabemos abrir a nossa mente. Às vezes nós temos as provas à nossa frente das coisas e nós negamos essas provas simplesmente. Ou porque isso não é muito agradável para nós, pensamos nós, ou porque isso não nos vai trazer nada de novo, pensamos nós. Porque nós, sem arriscar, nós nunca vamos petiscar. Quem não arrisca, não petisca. A vida é assim mesmo. E nós temos que saber arriscar. Nem que arriscamos por um caminho maldoso, mas que seja um risco controlado, para tirarmos o melhor desse risco e não o pior. Muitas vezes, infelizmente, nós tiramos o pior. Nós temos uma tendência quase que também sobre-humana, uma tendência quase que sobre-humana de abraçarmos muito rapidamente o que destrói, o que é ingratidão, o que é desamor, o que é falta de compaixão, o que é
o estarmos desprovidos de sentimentos, nós mais depressa abraçamos os nossos instintos, nós mais depressa abraçamos aquilo que nos faz mal do que aquilo que nos faz bem. Até parece que temos uma necessidade constante de nos vitimizar, e há várias formas de nos vitimizarmos. E a forma mais engraçada é quando nós somos pessoas de um timbre de intelectualidade muito grande, mas fazemos as maiores burrices do mundo. E nós aí estamos a nos vitimizar. Ou quando nós não chegamos àquele patamar de que todos possam olhar para nós e nos aplaudir, então nós vamos pela vitimização para que nós possamos ser aplaudidos e reconhecidos. Muitas vezes somos reconhecidos pelas piores coisas, não pelas melhores coisas. Evidentemente que uma pessoa sozinha não consegue fazer isso, tem que haver sempre ali acontecimentos de volta dessa pessoa para ela ser assim. Porque é que uma pessoa se dedica aos aditivos? Porque o nosso cérebro é um senhor em aditivos. O nosso cérebro faz-nos mais a nós, servimos-nos de aditivos, do que tem mais essa capacidade, tem essa necessidade. Todas as nossas neurónios, a nossa capacidade cerebral tem muito, a nossa capacidade do cérebro tem muito mais capacidade de irmos pelos vícios, pelas coisas que são desequilibrantes, do que irmos pelas coisas que nos equilibram, que nos trazem coisas boas e que, de alguma forma, nos levam a um caminho mais saudável. Nós vamos sempre o nosso cérebro quase que nos empurra para a facilidade das coisas, para a facilidade destrutiva, não é para a facilidade construtiva. E, portanto, nós temos que ter em conta e ficarmos atentos. Tanto que mais depressa nós dizemos mal de alguém do que bem. Se tiver um grupo a dizer bem de alguém, nós às vezes até ficamos calados e nem dizemos nada. Mas se tiver um grupo a dizer mal de alguém, nós encontramos sempre ainda uma coisa pior para se dizer mal dessa pessoa. Nós somos assim por natureza. Agora, cabe-nos a nós ter essa consciência e compreendermos que somos assim para mudarmos e começarmos a ser de outra maneira. E isso é que é importante. Agora, se é preciso acreditar em Deus, no diabo, nas coisas, não. É preciso acreditar em cada um de nós, em nós próprios. E é preciso darmos valor a tudo aquilo que acontece, mesmo às coisas mais minúsculas. Por isso é que um bom poder de observação evolui muito mais rapidamente. Nós precisamos de fazer esse trabalho. Isso é um trabalho que temos que fazer quase que diariamente para podermos realmente chegarmos a algum lugar. Agora, se as pessoas começarem à espera uma das outras, como às vezes eu faço, chega ali a uma certa altura, então deixa-me esperar por estes todos, porque depois são muitos. E às vezes cai-se no erro de estar muito tempo à espera. Há um tempo para tudo, até há um tempo para esperar que alguém acorde para fazermos o caminho com esse alguém. Mas não é uma vida inteira a esperar. Temos um tempo. E é aí que está a nossa capacidade, a nossa inteligência. E é aí que está a nossa alegria. É nós sabermos esse tempo e só ocuparmos esse tempo. E o restante do tempo é a fazer o nosso processo, a nossa evolução, é chegarmos lá. Muitas vezes, às vezes quando sou palestras, principalmente de autoajuda ou palestras que tendem a ser educativas, as palestras tornam-se muito complicadas porque são tão estruturadas e são tão impostas que acabam por o nosso cérebro nossa capacidade mental acaba por não absorver nada. Tanto que não se pode, um professor que dá uma aula de 50 minutos, de 60 minutos ou de 70 minutos,
O professor tem mesmo a consciência que os seus alunos não vão aprender nada, porque o nosso cérebro só tem a capacidade de estar 40 a 45 minutos a absorver. Depois temos que fazer uma pausa. Mas não uma pausa de 5 minutos. Às vezes uma pausa de 10, outras vezes uma pausa de 15. O ideal será sempre uma pausa de 15, não de 5 minutos, para depois o nosso cérebro retomar outra vez o grau de atenção, de assimilação, para nós aprendermos. É por isso que muitos alunos, muitas vezes, não conseguem absorver a matéria ensinada pelos professores por ser tempo demasiado, e eles depois começam a dispersar-se mentalmente. E ao dispersar-se mentalmente pelo máximo e o melhor que seja o professor já não vai conseguir não vai ter a capacidade de chamar a atenção aqueles cérebros, aquelas pessoas que a sua atividade mental já está saturada, já não tem a capacidade de assimilação. Mas vale o professor parar e dizer, olha, a aula termina por aqui hoje. Mesmo que tivesse que dar mais 10 minutos, às vezes as pessoas até em reuniões fazem isso. Mais 10 minutos. Se puserem uma brincadeira pelo meio, tudo bem, até mais 15, pode ser. Mas se não puserem uma brincadeira pelo meio, distraia rapidamente toda a gente, evidentemente que as pessoas não vão ter a capacidade de assimilação, passando os 40 minutos, 40, 45 o máximo. O cérebro ainda não está, não tem ginástica suficiente para fazer isso. E as pessoas sabem isso perfeitamente, por isso não vale a pena às vezes estarem a comer ou a queimar o tempo, como há muitas pessoas que utilizam esta expressão, queimar o tempo. Não vale a pena estarmos a queimar o tempo. Ok? Vou passar à fase de oração. Porque parecendo que não, já estou há algum tempo com vocês. No fim de semana vocês sabem que é para simplesmente fazermos a oração e para nós nos prepararmos bem para o fim de semana, para depois iniciarmos uma boa semana de trabalho. Hoje a nossa oração vai para o caos e para a confusão, direcionada mesmo para o caos e para a confusão, para que nós possamos energeticamente colaborar de uma forma assertiva com o equilíbrio, com a paz e, sobretudo, com a clareza e a assertividade da força mental de cada homem, mulher e criança, para que assim eles possam libertar das amarras que os impedem no progresso da própria vida. E aqui nós apenas podemos fazer esta conversa convosco, amigos espirituais, contigo subjetivo, que és o tudo e o nada, com todos os deuses e deusas, com todas as formas que estão para além da compreensão humana, para que nos possam de alguma forma tocar, possam ser a nossa alavanca, o nosso gatilho, possam de alguma forma provocar em nós uma vontade enorme de lutar com a vida e na própria vida, tendo sempre por base os bons princípios morais e os bons princípios espirituais. O nosso esforço na derradeira batalha do caos para realmente repormos o equilíbrio no mundo, nas pessoas, na mente das próprias pessoas, para que elas se possam afinizar. E aí o vosso auxílio é indispensável. Nós não podemos dispensar de forma alguma o vosso toque energético,
a vossa luz, a vossa energia, em conjunto com a nossa, mesmo fragilizada. Nós, em conjunto, conseguimos reparar o caos e conseguimos transformar o caos e a desorganização total do próprio planeta numa paz duradoura e numa organização que realmente o seu movimento energético e vibracional, a vibração é importante, possam, na verdade, causar impacto no próprio homem, na própria mulher e na própria criança, e esse impacto, de alguma forma, possa ser visível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos. Nós precisamos disso mesmo, nos dias que correm, nos momentos atuais, nos problemas atuais. Nós necessitamos disso mesmo, para realmente conseguirmos fazer a nossa própria obra, juntamente com a obra de muitos homens, mulheres e crianças, mas sempre, nunca dispensando o vosso auxílio, o vosso toque, a vossa orientação em nós, mas também nunca desrespeitando o nosso próprio livre-arbítrio e as nossas próprias escolhas. Que possamos, nos nossos dias, quando estivermos na escuridão, sermos iluminados pela beleza do vosso amor. Em todos os lugares, em todos os continentes, em todas as nações, em todos os países, mesmo naqueles países que ainda vivem na penumbra da total insatisfação, da total dor e da total dominação de grandes dominadores que fazem com que a população aceite simplesmente a sua paragem na própria evolução. Embora nós tenhamos consciência, e não poderemos dizer que não temos, muitas dessas situações são programas propostos pelos próprios indivíduos e ciências para a evolução do homem, da mulher e da criança neste planeta Terra. A nossa mais profunda gratidão ao subjetivo, nossa mais profunda gratidão ao amor mais puro de todo o amor, a nossa mais profunda gratidão à energia, ao Pai e à Mãe energética, para que nós realmente possamos sempre, mas sempre, sermos vitoriosos, nem que seja um pouco vitoriosos, até alcançarmos o patamar da vitória plena sobre aquele que desequilibra, magoa, aquele que atrasa, aquele que prende, aquele que não nos deixa viver em liberdade. Que todos os homens, mulheres e crianças possam ser abençoados segundo as suas próprias necessidades e segundo a sua própria evolução. Que possam todos, sem exceção, ser abençoados. Nós queremos que assim é. Sempre que haja um só ser espiritual ou material que queira que assim seja. Bem-aja a todos. E pronto, chegamos aqui e agora vou terminar hoje com vocês, desejando-vos a todos um bom fim de semana e que possam, na verdade, encontrar-se convosco e, sobretudo, que possam ter momentos de felicidade. Até segunda-feira, cá nos encontramos.
segunda-feira, para fazermos também a nossa jornada de oração pelo início da semana. Ok? Bem-aja a todos, que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido. E que a cada um seja concedido o que for devido. Da minha parte, um abraço fraterno, espiritual e energético para todos vós e o amor e a gratidão para todos vós. Bem-aja a todos. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Até segunda-feira.